A gente está falando daqui a pouco de uma queda de 30%, 40%, 50% em preço de passagem, com melhor qualidade de serviço. Então é por isso que a gente luta. Infelizmente, nós temos parlamentares aqui que vêm até Brasília, se elegem para defender monopólios, defender empresas. Eu vim para defender as pessoas. É algo que fecha o setor, né? E quem ganha ao fechar o setor? Quem ganha normalmente são as empresas que exploram tal mercado. Isso vale não só para o sistema de transporte de pessoas interestadual, mas vale para tudo. Onde há monopólio, mais prejudicado sempre é o consumidor. No Brasil, talvez as pessoas que nos acompanhem de casa não saibam, mas existe uma coisa chamada lobby. O lobby é muito forte. Muitas vezes parlamentares que estão aqui na casa, né, indicam, né, diretores para agências que fazem tal regulamentação para que elas atuem contra o povo e a favor desses parlamentares. Então a gente precisa pelo menos discutir e entender o que eles estão querendo fazer, porque foi aprovada uma lei, a Lei 12.996, que basicamente abriu o setor para que novas empresas participassem deste negócio, ou seja, oferecendo melhores serviços e menores preços para as pessoas, e veio então essa regulamentação agora da NTT, que visa basicamente fechar o mercado para as empresas que lá estão, né? Para se ter uma ideia, uma empresa faz cerca de 60% de todas as rotas interestaduais do Brasil. Quem ganha com isso? Somente a empresa e os donos dela. A população perde. Então eu acho que a audiência pública serve basicamente, Márcio, para a gente discutir, para as pessoas entenderem o que está acontecendo em Brasília e que a gente possa defender quem a gente veio defender aqui, que são as pessoas e não empresas. Deputado Maurício Marcon, há novas empresas interessadas em participar desse mercado também? Posso te afirmar que existem dezenas de empresas, né? Por exemplo, se eu e você quiser fazer uma sociedade e colocar uma rota São Paulo, Rio de Janeiro de ônibus, a gente é proibido. Por que a gente é proibido? A gente não é capaz de cumprir as normas que existem, né, de vender passagem, de dar segurança. A gente é proibido porque existe uma coisa chamada lobby, como eu falei, que basicamente blinda empresas que estão lá há décadas para que essas empresas continuem sendo ineficientes, continuem oferecendo um serviço muitas vezes de baixa qualidade, de alto preço para as pessoas. Nós estamos falando num transporte de 100 milhões de passageiros ano no Brasil. Ou seja, essa medida que a NTT visa fechando o mercado, né, ela basicamente vai prejudicar metade da população brasileira se a gente pegar em números, né? Por isso, o tamanho da importância de nós discutirmos isso. Existem no mundo hoje empresas que fazem esse serviço de uma forma diferenciada, não como era antigamente, engessada. Oferecem rotas conforme a necessidade. Vou te dar um exemplo. Caxias do Sul, onde eu sou oriundo, né, existe uma rota que vai a Florianópolis. Por óbvio que essa rota é muito mais usada na época de verão do que na de inverno. Por que nós temos que estar oferecendo a mesma coisa todo ano, se ela não é lucrativa? Se nós fôssemos sócios, nós ofereceríamos ela em verão, janeiro, fevereiro, talvez em dezembro. Isso é proibido. Então é um sistema tão amarrado que ele visa única e exclusivamente beneficiar quem o oferece. Mais ninguém. Então, a gente está fazendo essa audiência pública. Fui alertado várias vezes que não deveria mexer nesse vespeiro, mas eu digo, né? Não se vencem guerras com recuadas. A gente precisa, pelo menos, mostrar e demonstrar quanto isso está prejudicando o povo brasileiro. Esse é o meu trabalho. Eu não posso vir aqui defender empresas. Eu tenho que defender as pessoas. Sim. Agora, deputado Maurício Marcon, nessa discussão toda, está sendo levado em conta que o senhor citou na sua resposta a questão das condições dessas empresas, tanto das que já estão, quanto das novas, como segurança, preço, também o conforto dos passageiros? Olha, existe já uma regulamentação que ela tem exigências mínimas, né? Como segurança, como a questão do passe livre, como a questão de frequência de horários, enfim. Existe essa legislação. O que está se tentando fazer hoje, através desse novo marco que a NTT quer propor, é basicamente fechar o setor para que mais nenhuma empresa entre, mesmo que ela cumpra todos os requisitos. É mais ou menos, Márcio, como eu e tu oferecesse água em Brasília e só nós pudéssemos oferecer água. Não, mas eu consigo trazer uma água decente. Não, mas tu não pode oferecer porque o mercado é fechado. Quem ganha com isso? Só eu e tu, donos da empresa. Todas as outras empresas que queriam vir oferecer água a menor custo aqui, a menor preço para a população de Brasília, não iam poder fazer. Né? Então, essa é a nossa briga. Eu sou um liberal. E como liberal, eu defendo que a concorrência, mais oferta de produtos, beneficia a população, que é o que a gente não está vendo. Mais uma vez, Márcio, é uma questão muito séria. Pessoas, deputados, senadores, indicam diretores em agências. Esses diretores estão lá para defender o mercado de quem os indicou. É isso que acontece no Brasil. Isso se chama lobby.
E o lobby é um dos piores problemas que esse país tem. Agora, deputado Maurício Marcon, esse fechamento do setor, ele está impedindo até a concorrência na questão dos preços, não? Em tudo, porque vamos voltar à questão da água para as pessoas entenderem, mas se eu e tu quiséssemos colocar empresa de água e tivéssemos um monopólio em Brasília e nós cobrássemos R$10 o litro da água, as pessoas não têm opção, elas precisam beber água, né, como um transporte interestadual. Às vezes tu tem uma necessidade, podemos citar diversas aqui, Sim. Visitar parente, ir a algum velório, passar férias, enfim, a gente tem N necessidades que a gente precisa daquele serviço. Só que se nós só tivermos uma empresa oferecendo ele, aí nós temos um problema. No Brasil existe uma concentração de empresas, são 3 ou 4 que basicamente comandam todo o mercado brasileiro. Imagine você, eu e tu ter uma empresa que comanda todo o mercado brasileiro, como tu falaste no começo, que gira em torno de 30 bilhões de reais. É muita grana, é muito lobby, é muito interesse. E quem sai perdendo com tudo isso, como eu já falei, é a população. Sim. Agora, deputado, o senhor também falou sobre a sazonalidade de algumas rotas, em que é mais interessante durante alguns períodos do ano, ou até dentro do mesmo mês. De uma semana, um fim de semana, né? Isso não pode gerar insegurança na garantia da oferta de uma linha, deputado? Olha, normalmente a oferta de uma linha, ela é feita conforme a necessidade que a população tem. Isso não é só uma questão de linha, isso é uma questão de água, isso é uma questão de combustível. A lei da demanda e oferta, por mais que se tentem dizer que ela não funciona, ela funciona. Né? Perfeitamente, a gente tem milhares de exemplos para falar disso. Então, se nós acreditamos no mercado, que o mercado faz essa regulação da oferta, logo nós temos a oferta de produtos conforme a necessidade. Esse argumento usado muitas vezes, inclusive pelas empresas que detêm o monopólio, ele não se sustenta simplesmente porque a lei da oferta e da demanda é uma lei que existe há mais de 200 anos e a gente sabe que ela funciona. E, deputado Maurício Marcon, o senhor e outros parlamentares que estão envolvidos nessa audiência pública de logo mais, já conversaram com a NTT e com outros interessados, com outros representantes. Como tem sido essa receptividade para uma eventual discussão maior sobre esse tema? Muito boa sua pergunta, viu, Márcio? Na realidade, não se tem muito acesso, porque como eu expliquei aqui, como é uma questão de lobby, algumas pessoas que estão lá, elas estão lá justamente para fechar o mercado e para privilegiar tais empresas. Então não se tem esse acesso. Por isso a gente chegou à conclusão que era preciso, pelo menos, fazer uma reunião pública, uma audiência pública, para que a gente colocasse isso na mesa e que a grande imprensa, né, as pessoas que utilizam desse serviço soubessem como isso está sendo tratado aqui no Brasil. É um assunto relevante, a gente está falando daqui a pouco de uma queda de 30%, 40%, 50% em preço de passagem, com melhor qualidade de serviço. Onde é que vai essa diferença? Essa diferença vai para o bolso do empresário, que ao invés de privilegiar a população, ele está privilegiando o seu negócio. Eu acho que precisa se discutir, nós precisamos encontrar um meio termo onde as empresas que estão há tantos anos, fizeram investimentos, possam ter seus interesses resguardados, mas que novas empresas que venham a surgir e a oferecer melhores serviços mais baratos, possam também ter o seu direito de oferecer um bom serviço à população. Então é por isso que a gente luta. Infelizmente, nós temos parlamentares aqui que vêm até Brasília, se elegem para defender monopólios, defender empresas, eu vim para defender as pessoas.